Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje é a nossa segunda aula sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos na semana passada que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não é uma energia, não é uma força apenas, mas é uma pessoa com características como o Pai e o Filho. E a própria expressão, né, o próprio termo usado no hebraico, tanto também no grego para a palavra espírito, né, no hebraico ruá e no grego pneuma, são palavras que expressam a ideia, né, de um sopro. Né? Então, o Espírito Santo ele é muitas vezes explicado ou muitas vezes aparece na Bíblia como essa força de Deus, né? Mas ele é uma pessoa, não é simplesmente uma manifestação. Nós vimos então que em Gênesis 1, no versículo 2, diz que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Isso significa que ele tinha uma função ali, né? O pairar, ele traz um sentido de envolver, né? Então, o Espírito Santo é aquele que traz vida a esse cosmos que nós vivemos, mas no Novo Testamento vai falar sobre uma função ainda mais específica, né, na vida do homem, que é esse processo da regeneração, da santificação que o Espírito Santo faz em nós. Então, o Espírito Santo é tanto aquele que trouxe, né, junto com o Pai e com o Filho, eu falei um pouco sobre a questão da economia, né, da Trindade. Nós falamos que o Pai é quem cria, mas ele faz isso através do Filho, do Espírito. Mas o Espírito Santo ele também é aquele que traz vida para nós, né? Então, os homens e mulheres mortos nos seus delitos e pecados passam a ter vida através do Espírito Santo, né? Hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto do Espírito Santo, que é o aspecto dele ser o nosso paracleto, né? É uma palavra também que nós vamos definir aqui o que significa. E para isso nós vamos deixar a nossa Bíblia aberta no Evangelho de João. E uma dica aqui para você é que os capítulos 14 a 16 do Evangelho de João são capítulos onde Jesus fala bastante a respeito do Espírito Santo e de uma função que o Espírito Santo ocupa, que é a de ser o nosso consolador, né? Então, eu quero destacar aqui para o início, né, do nosso encontro, João capítulo 15, a partir do versículo 18, né? Diz assim: se o mundo os odeia, lembrem-se de que também primeiro me odiou. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês não são do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que eu fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está escrito nas Escrituras: odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Eu li numa tradução diferente da nossa, irmãos. Essa é a nova versão transformadora, né? E aqui aparece uma expressão interessante que é o encorajador. A gente vai ver isso daqui a pouco. O texto aqui vai falar de Jesus e Jesus está trazendo o assunto de que o mundo não concorda com aquilo que ele faz ou com aquilo que ele fez. E isso gera uma hostilidade entre os seus discípulos e este mundo. Então, existe por isso a necessidade, na verdade é graça de Deus, né, de que nós tenhamos um amparo, que nós tenhamos alguém para estar conosco, né? Eu me lembro aqui de uma ilustração que um pastor, se eu não me engano, ele é norte-americano, Sinclair Ferguson, e ele diz que
o que seria para nós mais confortante? Né? Porque Jesus, ele diz para os seus discípulos, eu vou mandar outro. Mas o que seria mais confortante para nós? Será que não seria Jesus aqui de carne e osso? Né? Afinal de contas, nós, como discípulos, né, a ideia lá de você ser um apóstolo, né, ali, você está ali vendo ele de carne e osso, então parece que isso seria mais seguro para nós do que ficar esperando um consolador que viesse, né? E às vezes eu acho que a gente se sente assim, né? A gente gostaria que tivesse algo palpável, né? Um Deus palpável aqui para nós, né? E talvez isso explique um pouco a idolatria, né? Mas Jesus ele está dizendo que ele não vai nos desamparar, porque ele vai trazer alguém que vai nos encorajar, alguém que vai ser o nosso consolador. Antes de caminharmos aqui, vamos olhar João 14, o versículo 16. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Na nossa tradução, eu pedirei e o Pai nos dará um consolador, né? Então, se Jesus está falando que é um outro consolador, isso significa que não é ele. E também é alguém que vai agir de uma forma diferente, complementar àquilo que ele fez. Então aqui a gente tem uma dica de como o Espírito Santo vai agir, né? Nós vivemos hoje numa época em que nós devemos ser autossuficientes, né? Porém, Deus sabe que nós não conseguimos ser autossuficientes. E por isso, então, ele envia o Consolador, o Encorajador, para nos ajudar. Mas vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa função específica do Espírito Santo, nós podemos entender a palavra que é utilizada aqui por João, que é paracleto, né? Para é uma palavra que pode ser traduzida como ao lado, né? Então, quando a gente fala de uma instituição para-eclesiástica, nós estamos falando de uma instituição que atua paralelamente, que atua ao lado da igreja, né? E essa palavra, ela vai, na verdade, esse sufixo ele acaba sendo usado em outras palavras, né? E kalel é o verbo chamar, né, que aparece no grego. Então, paracleto seria alguém que fica ao nosso lado para falar, para nos defender. Essa palavra ela era utilizada no contexto ali grego, romano, para um advogado da família. Então, essa pessoa, o paracleto, era alguém que se associava à família, se associava a um grupo para que defendesse eles, seja lá do que fosse. Então, a ideia de que o Espírito Santo é o nosso paracleto é a ideia de que o Espírito Santo é alguém que está próximo a nós, ao nosso lado, para nos defender ou para nos ajudar. Isso não significa que ele vai impedir que situações aconteçam sobre nós, mas significa que ele vai nos ajudar a passar por essas situações. Então, isso precisa ficar claro para nós. Para isso ficar um pouco mais claro para nós, vamos abrir agora em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante de Deus Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão do nosso pecado e não apenas dos nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Então, nesse texto, a palavra paracletos foi traduzida como advogado. E a ideia aqui é que Jesus, ele é tanto o nosso advogado como o juiz. Então, nós já falamos isso no mês passado, né, sobre essa questão de Jesus ser tanto aquele que nos julga, mas aquele que vem também com ser o nosso socorro. E ele está dizendo no texto de João que nós lemos lá, João 14 e 15,
que nós temos não apenas Jesus como nosso defensor, mas nós temos um outro ainda, que é, no caso, o Espírito Santo. Então, qual que é a função do Espírito Santo como Paracleto? É a função de estar conosco, os discípulos de Jesus, nos ajudando a lidar com as questões do dia a dia. Uma das formas que o Espírito Santo faz isso é nos auxiliando, ou na verdade, traduzindo a nossa oração a Deus. Porque os nossos desejos, eles são confusos, então às vezes a gente pede coisas e mais tarde a gente desiste. Mas o Espírito Santo é aquele que atua sobre a nossa vida, nos ajudando a ter essa comunicação com o Deus Pai da maneira mais adequada possível. Então essa é uma forma. Uma segunda forma, e a gente vai ver isso em outros momentos, é, por exemplo, nos capacitando com dons. Então, quando o Espírito nos qualifica com um dom, ele está nos inserindo, né, nesse corpo que é a igreja, para que nós sejamos abençoados e abençoadores. É uma outra forma que o Espírito Santo vai atuar na nossa vida para modificar quem nós somos, para nos aperfeiçoar e para que a obra de Deus seja realizada. Uma outra forma ainda é com o fruto do Espírito, né? Então, quando nós agimos com amor, com alegria, com paz, com paciência, com mansidão, todos aqueles 9 frutos que estão ali qualificados em Gálatas 5, 22 e 23, né, até o versículo 26 mais ou menos, o Espírito Santo então está também atuando sobre a nossa vida. Porque por causa do pecado nós não somos naturalmente amorosos, nós não somos pacientes, nós não temos domínio próprio, mas à medida que o Espírito Santo é colocado em nós, nós temos então condições de agir assim. Então veja que o Espírito Santo é aquele que não está simplesmente ao nosso lado, como muitas vezes a gente vê em desenhinhos, né? Um diabinho e um anjinho, cada um de um lado. Não é nesse sentido que o Espírito Santo está em nós. Ele está próximo de nós, né? Mas ele está em nós porque no nosso entendimento bíblico, para que nós sejamos crentes, vou dizer assim, né? Para ser um cristão real, nós precisamos desse consolador dentro de nós, né? Então, hoje nós não agimos sozinhos, nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. Como eu disse, e eu quero repetir, não significa dizer que ele está conosco que ele vai impedir qualquer situação que aconteça na nossa vida, mas ele vai nos ajudar a passar devidamente por essas situações. Então eu já dei aqui 2 exemplos, com os dons e com o fruto do Espírito. Então Deus ele age através do Espírito Santo na nossa vida assim. Mas talvez a ação do Espírito Santo mais concreta, mais visível, né, mais impactante sobre a nossa vida seja o aspecto dele ser o nosso santificador. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Vamos fazer aqui um destaque para esse texto. Romanos, capítulo 8. Verso 37. Diz aqui: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra vencedores aqui é uma expressão no grego que talvez pudesse ser traduzida, ainda que fique estranha para a gente, como super vencedor. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos extremamente bem-sucedidos por causa daquele que está em nós, daquele que habita em nós, ou seja, o Espírito Santo. Então, uma das formas que isso acontece é a gente entender que ele é aquele que vai nos aperfeiçoando nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, né? Então, alguém que é convertido, o primeiro aspecto que o Espírito Santo precisa fazer é trazer arrependimento. Mas esse arrependimento ele não pode ser superficial, ele não pode ser só da aparência, né? Ele precisa ser algo que envolva o nosso coração como um todo, né? Depois disso, o Espírito Santo ele faz essa obra da regeneração em nós e o aspecto que a gente destaca é sempre o da santidade. E essa santidade ela acontece sendo que nós vamos tomando consciência daquilo que precisa ser abandonado
e adotando novos meios, novos caminhos, novos comportamentos, um novo tipo de linguagem, um novo tipo de, de trato, né, de relacionamento, e isso vai acontecendo para que a gente cresça, né? É interessante que o Espírito Santo, no que a Bíblia nos mostra, ele é aquele que vai completando a obra de Cristo. Então, às vezes, a pessoa ouve a palavra de Cristo, mas ela não consegue entender. Então, o Espírito Santo vem para traduzir isso para nós, e essa tradução é que causa o impacto, que causa a transformação, né? Então, a obra do Espírito Santo em nós é aplicar aquilo que Jesus fez. Eu acredito que você se lembre de um texto em que Jesus fala, está ali no Evangelho de João, no capítulo 16, ele diz assim: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, nesse texto, Jesus está dizendo que ele, especialmente com os apóstolos ali, os primeiros, né? Ele dizia coisas para eles que eles não entendiam. Isso fica muito claro na crucificação e em vários textos. Mas ele está dizendo que o Espírito Santo é aquele que vai vir dar clareza, entendimento, é ele que vai conduzir, na verdade, a esse, como se fosse assim, ele é que vai colar a verdade em nós. Então o Espírito Santo, ele é aquele que aplica a obra que Jesus Cristo realizou na nossa vida. Esse é um primeiro aspecto. Para que ele possa fazer isso, ele precisa estar junto conosco. E ele vai, através das situações cotidianas, fazendo isso, mas especialmente através da nossa devoção, através da nossa comunhão na igreja, através das nossas orações, ele vai colando essas coisas em nós. Então, é possível que você, mesmo depois de bastante tempo na igreja, certo dia você se vê numa situação em que era comum até aquele momento, mas a partir de então passa a ser desconfortável. Você vê, nossa, mas isso que eu fazia, ou a maneira como eu estava agindo, é uma maneira pecaminosa. E aí você então muda o seu caminho, muda o seu jeito de ser. Isso é uma ação do Espírito Santo colando em nós, agindo em nós através dessa questão da verdade. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz como paracleto é nos ensinar e nos aprofundar naquilo que Cristo fez. Então, você começa a sua vida cristã deslumbrado com aquilo que Jesus fez, né? Nunca ninguém me amou do jeito que Jesus me amou, então pronto. Então agora Deus é amor, tudo é amor, todo mundo tem que ser amado, todo mundo tem que ser isso e aquilo, e nós somos talvez tomados por um impulso de fazer isso. Mas à medida que nós passamos tempo com o Espírito Santo, ele vai nos aprofundando, ele vai nos trazendo maior consciência do que isso significa. Então, junto com o conceito de amor, nós passamos a entender o conceito de justiça, né? E aí, essa justiça que há em Deus vai trazendo mais brilho sobre aquilo que Cristo fez. Então, antes, o que me motivava era a questão do amor. Agora, por entender que Deus é justo, aquilo que Cristo fez toma, né, uma dimensão muito maior na minha vida. Então, assim, nós vamos experimentando aquilo que Deus faz. E esse aspecto da santificação é o aspecto também que Cristo conquistou, mas que o Espírito Santo ele vai cada vez mais nos separando, nos tirando deste mundo e nos inserindo no mundo de Deus. E nos inserindo naquilo que Deus quer para nós, naquilo que Deus faz por nós. Então veja, meus irmãos, o Espírito Santo como paracleto, ele é toda a assistência espiritual que nós precisamos. Então quando nós ainda utilizamos e isso fica parecendo até que nós somos muito espirituais, né? Porque a gente cita um texto bíblico, né? De que a carne é fraca, nós precisamos lembrar que o espírito está pronto.
Então, enquanto eu justifico os meus pecados porque eu tenho carne, porque eu vivi uma vida inteira antes de ser alcançado por Jesus, eu preciso então romper com isso para entender que agora a vida que eu preciso assumir é a vida de Deus, a vida do Espírito Santo sobre mim, né? Para finalizar então, a questão do Espírito Santo ser o nosso paracleto é entendermos que nada justifica a nossa vida relapsa, displicente, sem atenção ao que Deus está fazendo, porque o próprio Deus nos assiste através do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu espero que que essa aula termine, né, com um pouco mais de confiança no nosso coração. Nós estamos sempre amparados por Ele, nós estamos sempre cuidados por Ele, não há tentação que Deus não veja, não há situação que nós passemos que Deus não saiba, e nesse sentido Ele é aquele que vai alimentando, cuidando do nosso coração. Nós vamos nas próximas semanas pensar ainda sobre os dons do Espírito, sobre o fruto do Espírito, sobre essa ação que ele tem sobre nós na igreja, e um tema também que nós vamos tratar é sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Então são 3 temas para a nossa próxima semana, para as semanas que virão, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero que Deus te abençoe. Mais uma vez eu digo para você, se você tiver dúvidas, coloque aí nos nossos grupos, né, no nosso comentário, para que a gente vá caminhando cada vez mais no entendimento do Senhor, até porque, na dependência do Espírito Santo, ele é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Então, que você seja abençoado, que você possa buscar a plenitude do Espírito e que ele abençoe você com toda a sorte de bênçãos. Até a próxima.